Servi o café da manhã. Minha nora reclamou na frente das amigas. Essa velha só sabe fazer comida ruim. Não sei como aguento ela. Todas riram. Sorri, recolhi as xícaras em silêncio e fui pro meu quarto. 2 horas depois, um caminhão parou na frente da casa e ela engoliu em seco no mesmo instante. Eu sei que parece impossível. Sei que vocês devem estar pensando como uma mulher de 68 anos chegou a viver esse momento. Mas deixem eu contar exatamente o que aconteceu naquela manhã de terça-feira, porque cada detalhe importa, cada palavra que escutei, cada respiração que segurei enquanto apertava as xícaras de porcelana contra o peito. Eram 9 horas da manhã. Tinha acordado às 5 para preparar o café da manhã perfeito. Fiz frango desfiado com molho de tomate caseiro, pão de queijo fresquinho que eu mesma amassei, bolo de fubá com erva doce que era receita da minha mãe, café coado no filtro de pano como Deus manda e broa de milho que comprei na padaria do seu Chico, aquela que fica a 4 quadras daqui e abre quando o céu ainda tá escuro. Coloquei meu avental de chita, aquele de flores laranjas que meu Sebastião me deu há 15 anos, e preparei cada coisa com cuidado. Fernanda tinha avisado na noite anterior que traria as amigas. Dona Conceição, ela me disse com aquela voz que usa quando precisa de alguma coisa, amanhã as meninas vêm tomar café aqui. Prepara algo gostoso. Dona Conceição. Assim ela me chama. Nunca só Conceição, nunca sogra com carinho, sempre esse Dona Conceição que soa a obrigação, a peso, a algo que tem que aguentar. Mas eu preparei o café como sempre faço, com amor, porque aquela casa, aquelas paredes, aquela cozinha onde o sol entra pela janela de manhã e pinta tudo de dourado são minha vida inteira. 40 anos de casamento vividos entre aqueles azulejos brancos. 40 anos de risos, de choros, de refeições divididas com meu Sebastião. 3 anos sem ele. 3 anos desde que o coração dele decidiu que era o bastante. E 2 anos dividindo meu lar com Renato, meu único filho, e com ela, Fernanda. As amigas chegaram às 8h30. 4 mulheres entre 30 e 35 anos, vestidas com roupa de academia cara, carregando bolsas de marcas que eu mal reconheço. Entraram rindo, falando de pilates, de viagens, de restaurantes novos. Cheira bem, disse uma delas, a de cabelo castanho com mechas loiras. É a sogra, respondeu Fernanda, e algo no tom dela fez meu estômago apertar. Cozinha o tempo todo, é a única coisa que ela sabe fazer. Sorri, servi os pratos, enchi as xícaras de café, me movi pela minha própria cozinha como uma sombra invisível, útil só para colocar e tirar coisas da mesa. Elas comeram, criticaram uma vizinha, falaram de um salão de beleza novo, reclamaram dos maridos, dos trabalhos, de como é difícil achar empregada doméstica boa. E então aconteceu. Eu estava na cozinha, lavando as primeiras panelas, quando ouvi a voz de Fernanda se elevar sobre as outras, clara, alta, sem se importar se eu podia escutar. Essa velha só sabe fazer comida ruim. Sério, não sei como aguento ela. Silêncio. 1 segundo de silêncio onde o mundo parou. E depois as gargalhadas. Todas as amigas dela rindo. Rindo de mim. Rindo do meu café da manhã. Rindo da minha existência. Minhas mãos tremiam debaixo da água com sabão. Senti algo quebrar dentro do meu peito. Algo que vinha rachando há meses, mas que até aquele momento tinha resistido. Sequei minhas mãos. Respirei fundo. Saí da cozinha. Todas me olharam quando entrei na sala de jantar. Fernanda tinha aquele sorriso nos lábios. Aquele sorriso que dizia, sim, falei de você. E daí? O que você vai fazer? Não disse nada. Só sorri. Aquele sorriso que aprendi a usar nesses 2 anos morando como hóspede na minha própria casa. Aquele sorriso que esconde lágrimas, raiva, decepção. Recolhi as xícaras vazias, uma por uma. Escutei como continuavam conversando. Como Fernanda já tinha mudado de assunto. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de arrancar um pedaço da minha alma. Caminhei para o meu quarto. O único que ainda é meu nessa casa de 2 andares, que construí com o suor do meu rosto e o amor do meu marido. Fechei a porta atrás de mim. E então, só então, parei de sorrir. Sentei na beira da minha cama, essa cama onde Sebastião e eu dormimos durante décadas, e olhei pela janela.
Os ipês estavam florindo na rua, amarelos, lindos, indiferentes à minha dor. Toquei o colar de pérolas que sempre uso. Sebastião me deu nas nossas bodas de coral. Para a mulher que construiu esse lar comigo, ele disse naquela noite com os olhos brilhando. O que eu tinha construído de verdade? Uma casa onde agora me chamavam de essa velha. Um lar onde minha própria nora me humilhava na frente de estranhas. Não chorei. Já não me sobravam lágrimas para essas coisas. Mas algo mudou naquele momento. Algo profundo. Algo definitivo. Abri a gaveta do meu criado mudo e peguei meu celular velho. Procurei um número que não discava há meses. Dr. Orlando, o advogado que cuidou de todos os papéis do Sebastião. O homem que esteve no nosso casamento, nos batizados, nos aniversários. Família, mesmo sem levar nosso sangue. Disquei, esperei. Conceição. A voz dele soou surpresa. O que foi, Orlando? E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Preciso que você venha me ver hoje. É urgente. Você tá bem? Não, respondi olhando para a porta fechada do meu quarto. Mas vou ficar. Desliguei. Guardei o telefone. E fiquei ali sentada, escutando as risadas que ainda vinham da sala de jantar. 2 horas depois, enquanto Fernanda se despedia das amigas na porta, um caminhão parou na frente da minha casa. Não era o caminhão que ela esperava. E a cara dela, quando viu, aquela cara valeu cada segundo de humilhação que eu tinha aguentado. Mas estou me adiantando. Deixem eu contar tudo desde o começo. Como cheguei àquele momento. Como uma mulher de 68 anos, viúva, aparentemente derrotada, planejou em silêncio a jogada mais importante da sua vida. Porque o que Fernanda não sabia era algo muito simples. Eu construí aquela casa. Eu tenho a escritura. E eu estava prestes a lembrar todo mundo quem era Conceição Ferreira de verdade. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Para entender o que aconteceu naquela terça-feira, vocês precisam conhecer a história dessa casa. Porque não é só um imóvel, não são só paredes e telhado. Essa casa é o testemunho vivo de 40 anos de sacrifício, de amor, de sonhos realizados na base do trabalho duro. Conheci Sebastião quando eu tinha 23 anos. Ele era mecânico numa oficina no centro e eu vendia pamonha na esquina da Avenida Paulista, naquele tempo em que ainda dava para fazer isso por lá. A gente se encontrou num dia de chuva quando ele ofereceu dividir o guarda-chuva comigo. Suas pamonhas vão molhar. Ele me disse com aquele sorriso torto que depois me fez apaixonar 1000 vezes. Casamos 6 meses depois numa cerimônia simples. Alugávamos um quartinho no Brás, dividíamos banheiro com outras 3 famílias, cozinhávamos num fogareiro elétrico, mas éramos felizes. Meu Deus, como éramos felizes! Um dia Sebastião me dizia enquanto a gente contava as moedas antes de dormir, a gente vai ter nossa própria casa, com quintal, com espaço para os nossos filhos correrem. E trabalhamos para esse sonho como loucos. Sebastião começou a fazer hora extra na oficina. Eu continuei vendendo pamonha, mas também passei a costurar roupa por encomenda. Trabalhava até de madrugada na minha máquina Singer velha, aquela que tinha sido da minha mãe. Meus dedos sangravam às vezes de tanto costurar, mas cada centavo que eu ganhava ia direto para a lata de Nescafé onde a gente guardava nossas economias. Levou 12 anos. 12 anos de sacrifícios, de renúncias, de não ir ao cinema, de não comprar roupa nova, de guardar cada centavo como se fosse ouro. E então, em 1985, compramos esse terreno no Cambuci. Era menor do que é hoje, só 200 metros quadrados, mas era nosso. No dia que assinamos a escritura, Sebastião me pegou no colo, mesmo eu protestando. Tá louco? Os vizinhos vão ver, eu disse. Ele só riu. Que vejam. Quero que todo mundo saiba que essa mulher e eu vamos construir algo grande aqui. Construímos a casa nós mesmos. Bom, Sebastião construiu com a ajuda de 2 amigos pedreiros. Eu fazia a comida para todo mundo, carregava tijolo, misturava cimento, tinha 29 anos e mais força do que imaginava. A gravidez do Renato mal aparecia ainda, embora eu já estivesse com 4 meses.
A casa começou sendo um andar só. 2 quartos, um banheiro, cozinha e sala. Paredes de bloco pintadas de branco, piso de cimento queimado, janelas de alumínio que conseguimos em promoção. Nada luxuoso, mas era um palácio para nós. Renato nasceu em janeiro de 1986. Trouxe ele para essa casa quando tinha 3 dias de vida, enrolado na manta de tricô azul clara que minha mãe fez para ele. Lembro que Sebastião pintou uma das paredes do quarto dele com estrelinhas que brilhavam no escuro. Para ele nunca ter medo da noite, me disse. Os anos passaram. Sebastião abriu a própria oficina. Eu parei de vender pamonha e me dediquei a criar o Renato, embora continuasse costurando à noite. Pouco a pouco, fomos melhorando a casa. Trocamos o piso por cerâmica. Ampliamos a cozinha. Construímos o 2º andar quando Renato fez 10 anos. Essa casa viu tudo. Viu Renato dar os primeiros passos na sala. Viu as festas de aniversário dele com bolo confeitado no quintal. Viu as noites em claro dele estudando para a faculdade. Viu quando ele se apaixonou pela Fernanda e trouxe ela para jantar pela primeira vez há 7 anos. Mãe, ele me disse naquela noite depois que ela foi embora, acho que é ela. Eu sorri e abracei ele. Se você ama, filho, fico feliz. Mas algo nos olhos da Fernanda naquela primeira noite me deixou inquieta. O jeito que ela olhava a casa, como quem avalia, como quem calcula o valor. Mas guardei minhas dúvidas. Mãe não deve se meter. Ou pelo menos era o que eu pensava. Então Sebastião morreu. Há 3 anos. Infarto fulminante enquanto trabalhava na oficina. Nem teve tempo de se despedir. Um mecânico que trabalhava com ele veio me dar a notícia. Dona Conceição, seu Sebastião foi dessa para melhor. O mundo parou naquele dia. 40 anos de casamento terminados num piscar de olhos. O velório foi cheio de gente. Sebastião era querido no bairro, mas quando todo mundo foi embora, fiquei sozinha nessa casa enorme, vazia, cheia de lembranças que doíam como agulhas. Renato veio me visitar todo dia durante o 1º mês. Mãe, você não pode ficar sozinha aqui. Ele já estava casado com Fernanda havia 2 anos. Moravam num apartamento alugado na Muca. Tô bem, filho, eu dizia, embora por dentro estivesse me despedaçando. Foi Fernanda quem sugeriu a ideia. Dona Conceição, por que a gente não vem morar com a senhora? Assim fazemos companhia e a senhora nos ajuda a economizar para comprar nosso próprio lugar eventualmente. Eventualmente. Essa palavra devia ter me alertado. É temporário, mãe, insistiu Renato. Só até a gente juntar para o financiamento de um apartamento. Aceitei porque a casa tinha ficado grande demais sem Sebastião. Porque os silêncios estavam me enlouquecendo. Porque eu queria acreditar que família era o mais importante. Eles se mudaram 2 meses depois do enterro. Trouxeram as coisas num caminhão pequeno. Não se preocupa, mãe, a gente não vai mudar nada, prometeu Renato. Mas Fernanda tinha outros planos. No começo foram mudanças pequenas. Ela trocou os móveis da sala de lugar. Para circular melhor o ar, Dona Conceição. Tirou as cortinas de flores que eu tinha costurado e colocou umas minimalistas cor de cinza. É mais moderno, não acha? Depois vieram as mudanças grandes. O retrato do meu casamento com Sebastião, que ficava na sala principal, desapareceu. Guardei no seu quarto para a senhora cuidar melhor, ela me disse. A cozinha, minha cozinha, virou meu único refúgio. Ali Fernanda não se metia tanto. Eu continuava cozinhando para os 3, limpando, lavando. Me transformei na empregada do lar que eu mesma tinha construído. É só temporário, Renato me lembrava quando eu tentava timidamente falar alguma coisa. Assim que a gente economizar. Mas passou 1 ano, 2 anos, e eles continuavam ali. E eu continuava sendo útil só para servir, cozinhar e limpar. Até aquela manhã de terça-feira, quando ouvi aquelas palavras. Essa velha só sabe fazer comida ruim. E algo dentro de mim, algo que estava adormecido desde a morte de Sebastião, finalmente acordou. O que não contei ainda é como o temporário virou permanente. Como aos poucos fui perdendo espaços na minha própria casa até me sentir uma intrusa que paga aluguel com trabalho doméstico. Os primeiros 6 meses foram toleráveis. Fernanda trabalhava numa empresa de marketing, saía cedo e voltava tarde. Renato continuava no emprego dele numa firma de tecnologia.
Eu tinha minhas rotinas. Limpava de manhã, cozinhava, assistia minhas novelas à tarde, regava as plantas do quintal que Sebastião tinha plantado. Mas depois do primeiro ano, algo mudou. Fernanda pediu demissão do emprego. Tô esgotada, dona Conceição. Preciso de um tempo para me encontrar. Disse isso pro Renato como se fosse a coisa mais natural do mundo. E meu filho, sempre tão condescendente com ela, simplesmente concordou. Tudo bem, amor. Eu seguro as contas por um tempo. Esse por um tempo virou 1 ano e meio. E com Fernanda em casa o dia inteiro, as coisas pioraram rápido. Começou a redecorar tudo. Toda semana chegava com sacolas de lojas caras. Almofadas novas, luminárias modernas, espelhos com molduras douradas. É que essa casa precisa de uma atualizada, dona Conceição. Parece que a gente mora nos anos 80. Eu apertava os lábios e não dizia nada. Porque aqueles móveis dos anos 80 eu tinha comprado com meu dinheiro. Aquele sofá de madeira que ela achava antiquado, Sebastião e eu pagamos em prestações durante 2 anos. Um dia cheguei das compras no mercado e encontrei a cristaleira de jacarandá do escritório desaparecida. No lugar dela tinha uma estante branca sem graça. Sebastião tinha construído aquela cristaleira com as próprias mãos. Onde está a cristaleira do Sebastião? Perguntei sentindo a garganta fechar. Ai, dona Conceição, estava toda carcomida. Pedi para uns rapazes levarem embora. Não servia mais. Fernanda nem levantou os olhos do celular enquanto respondia. Mas aquela cristaleira guardava os livros de mecânica do Sebastião, as revistas técnicas dele, as fotos de quando ele inaugurou a oficina. Já comprei uma nova, mais funcional. Ela apontou para a estante de compensado no canto. Naquela noite chorei no meu quarto. Chorei pela cristaleira, pelo Sebastião, por me sentir tão pequena na minha própria casa. As amigas da Fernanda começaram a aparecer mais. 2, 3 vezes por semana. Se instalavam na sala que tinha sido meu orgulho, com suas bolsas de marca jogadas no sofá, seus saltos em cima da mesa de centro. Eu servia café, salgadinhos, o que pedissem. Tinha virado a empregada sem salário. Dona Conceição, prepara um lanchinho pra gente? Era sempre a mesma ordem disfarçada de pedido. E eu preparava coxinha, pastel, pão de queijo. Comida que depois elas criticavam entre risinhos. Ai, tá muito gorduroso, eu não como carboidrato. Tem algo mais light? Mas o pior não era isso. O pior era ouvir elas olhando minha casa com olhos de avaliador, escutando os comentários quando achavam que eu não ouvia. Essa região valorizou demais. Sua sogra tá sentada numa mina de ouro aqui. E ela mora sozinha. Que desperdício de espaço. Quando for de vocês, podem reformar tudo e revender ou alugar por partes. Quando for de vocês. Essas palavras ficaram gravadas na minha cabeça como ferro em brasa. Uma tarde, enquanto limpava o escritório que agora Fernanda chamava de home office, um envelope caiu no chão. Os papéis se espalharam e ali, em tinta preta e letra oficial, estava uma pesquisa de histórico do imóvel. Meu nome, o endereço dessa casa, valores de mercado, procedimentos para transferência de propriedade. As mãos tremeram segurando aqueles papéis. Por que Fernanda estava pesquisando isso? Por que precisava saber quanto valia minha casa? Coloquei tudo de volta exatamente como estava. Não disse nada, mas naquela noite não consegui dormir. Os dias seguintes me transformei em alguém que nunca pensei que seria. Uma detetive na minha própria casa. Comecei a prestar atenção em tudo, a observar cada movimento, cada papel deixado sobre a mesa. E então encontrei. Era uma quinta-feira. Fernanda tinha saído para o salão de beleza. Renato estava no trabalho. Entrei no escritório com o coração batendo forte. Abri as gavetas do computador dela. Pastas, recibos, faturas de coisas que eu nunca tinha autorizado. E no fundo da última gaveta, uma procuração pública, assinada por Renato, dando a ele poderes para administrar bens imóveis de Conceição Ferreira, viúva de Sebastião Ferreira. A data era de 4 meses atrás. Meu filho tinha assinado um documento se dando poder sobre minhas propriedades. Quando? Como? Por que não tinha me consultado? As pernas não me seguraram. Sentei no chão daquele escritório rodeada de papéis que falavam de transferências, avaliações, procedimentos em cartório.
E então vi outro documento. Uma impressão de e-mail. Fernanda escrevendo para alguém chamada Patrícia. A velha não vai durar muito mais. Tem 68 anos e já está acabada. Quando ela for, essa casa vai ser toda nossa. Já consegui que o Renato assinasse a procuração. Agora, é só esperar o momento certo para ele assinar a transferência. Ele faz tudo o que eu peço. Li aquela mensagem 5 vezes, 10 vezes, até as palavras ficarem borradas pelas lágrimas. Não era paranoia. Não era imaginação minha. Eles realmente estavam planejando tomar minha casa. Realmente estavam esperando eu morrer. Ou pior, que eu assinasse papéis que nem entenderia. Encontrei mais uma coisa naquele dia. Uma cotização de casa de repouso. Residência Primavera Dourada para idosos. Quarto individual, R$ 3.500 por mês. E uma nota com a letra da Fernanda. Opção 1, dizer que é pela saúde dela. Opção 2, esperar ela ficar mais frágil e apresentar como necessidade médica. Não queriam só minha casa. Queriam me tirar dela. Me trancar num lugar onde pudessem esquecer de mim enquanto aproveitavam o patrimônio que Sebastião e eu construímos durante 40 anos. Fotografei tudo com meu celular velho. Minhas mãos enrugadas tremendo tanto que as primeiras fotos saíram borradas. Mas insisti até ficarem nítidas. Saí daquele escritório me sentindo vazia por dentro. Naquela noite, preparei o jantar como sempre, servi a mesa como sempre, sorri como sempre. Mas por dentro, algo tinha mudado definitivamente. Já não era a sogra boazinha, já não era a mãe ingênua. Era uma mulher que acabava de descobrir uma traição tão funda que cortava até os ossos. E as traições, aprendi naquela noite, têm um jeito especial de acordar quem a gente achava que estava dormindo. Depois de encontrar aqueles documentos, algo se quebrou dentro de mim que não tinha conserto. Não foi um rompimento dramático. Não gritei, não confrontei ninguém. Foi algo mais silencioso e mais devastador. Deixei de me reconhecer no espelho. Os dias seguintes passei numa espécie de piloto automático. Acordava, cozinhava, limpava, sorria. Mas era como se estivesse me vendo de fora, como se fosse uma atriz interpretando o papel de Conceição, a sogra prestativa, enquanto a verdadeira Conceição sangrava por dentro. Comecei a documentar tudo em segredo. Tinha uma caderneta pequena escondida no bolso do avental, onde anotava horários, conversas, detalhes que antes teria ignorado. Dr. Orlando tinha me dito quando liguei para ele naquela primeira vez. Quanto mais provas a gente tiver, mais sólido vai ser o caso. Então não deixei nenhuma brecha. Descobri que Fernanda estava vendendo coisas pela internet. Há meses, encontrei o perfil que ela usava num aplicativo de vendas. Achei por acidente quando ela deixou o computador aberto um dia e fui limpar a sala. Ali estava tudo. Fotos do meu aparelho de jantar de porcelana Vista Alegre que tinha herdado da minha mãe. Antiguidade, excelente estado, R$ 5.000, vendido há 3 meses. O faqueiro de prata, Wolf, que Sebastião e eu ganhamos de presente de casamento. Prata legítima, serviço para 12 pessoas, R$ 10.000. Vendido há 5 meses. A cristaleira de jacarandá que Sebastião construiu com as próprias mãos. Móvel antigo, peça única, R$ 18.000. Vendida há 7 meses. Cada foto que eu via era uma facada. Cada preço era uma traição. Mas mantive a calma. Tirei captura de tela de tudo. Cada anúncio, cada conversa com compradores, cada transferência bancária. Segui as publicações antigas. Encontrei mais coisas. Um relógio de parede que tinha sido da minha sogra. Castiçais de bronze. Uma coleção de moedas antigas que Sebastião juntou durante anos. Tudo vendido. Tudo transformado em dinheiro que foi parar nas contas da Fernanda. Fiz as contas. No total, ela tinha vendido objetos por mais de R$ 65.000. R$ 65.000 da minha história familiar, virados em bolsas de marca, viagens e tratamentos de beleza. Mas não parou por aí. Encontrei extratos bancários da conta conjunta que Renato e Fernanda tinham para despesas da casa. Retiradas grandes que me gelaram o sangue. R$ 30.000 para a reforma da cozinha. Mas a cozinha continuava igual. R$ 25.000 para trocar o encanamento.
Mas os canos eram os mesmos de sempre. R$ 40.000 para impermeabilização do telhado. Mas o telhado nunca teve problema. Obras fantasmas. Dinheiro que supostamente era para melhorar a casa, mas que nunca virou nenhuma melhoria de verdade. Tudo ia para o bolso da Fernanda. Somando os objetos vendidos com as obras que nunca existiram, o total passava de R$ 160.000. R$ 160.000 roubados da minha vida. E tinha mais. Encontrei cotações de apartamentos de luxo nos Jardins, em Pinheiros, na Vila Madalena. Apartamentos com preços entre 800 mil e R$ 1.200.000. E uma nota com a letra da Fernanda. Quando tivermos a casa livre, vendemos por R$ 1,5 milhão. Pagamos um desses apartamentos e sobra dinheiro para investir. Renato tá de acordo. Só falta convencer a velha a ir pro asilo pelo bem dela. Tive que sentar. As pernas não me sustentavam. Não era só que quisessem minha casa. Já tinham planejado exatamente o que fariam com o dinheiro da minha vida. E Renato estava de acordo. Meu filho. Meu único filho. O menino que nasceu nessa casa, que cresceu entre essas paredes, que prometeu no velório do pai que sempre cuidaria de mim. Naquela noite escutei algo que me gelou o sangue. Eram quase 2 da madrugada. Vozes no corredor. Fernanda e Renato conversando baixinho. Mas as paredes dessa casa são finas. Eu as conheço. Sei exatamente onde os sons se amplificam. Me aproximei da porta do quarto sem fazer barulho. Ela não vai durar muito mais, dizia Fernanda. Olha as mãos dela, como tremem. E outro dia ela se confundiu de rua quando foi no mercado. Mãe tá bem, Fernanda? Só tá envelhecendo. Exatamente. Tá envelhecendo e essa casa é grande demais para ela. E se ela cair? Se tiver um acidente, a responsabilidade legal é nossa. Não sei. Me sinto mal falando disso. Renato, não seja ingênuo. A gente tá fazendo isso por ela também. Na casa de repouso ela ia ser melhor cuidada. E a gente podia começar nossa vida de verdade sem ficar se preocupando o tempo todo. E se ela disser não? Então, a gente usa a procuração. Você é quem administra os bens dela agora. Pode tomar decisões pelo bem-estar dela. Doutor Jacinto confirmou. Doutor Jacinto. Eu nem sabia quem era esse. Provavelmente algum advogado corrupto que tinha dado assessoria sobre como me despojar legalmente. Ainda acho errado. A voz do Renato soava fraca, hesitante. Sua mãe teve a vida dela. Construiu a casa dela, criou o filho dela. Agora é hora dela descansar. E da gente viver. Não seja egoísta, amor. Pensa no nosso futuro, nos filhos que a gente vai ter. Quer criar eles numa casa que cheira a velhice e saudade? Silêncio. Esperei prendendo a respiração, implorando que meu filho dissesse algo, que me defendesse, que colocasse um limite. Tá bem, ele disse finalmente. Mas faz com cuidado. Não quero que ela sofra. Ela não vai sofrer. Vai ficar num lugar bonito com gente da idade dela. É o melhor para todo mundo. Escutei eles voltarem para o quarto. A porta fechou. Fiquei ali, parada no escuro, tremendo dos pés à cabeça. Não de medo. De uma raiva tão profunda que me surpreendeu. Voltei para minha cama. Peguei o celular, mandei mensagem para o Dr. Orlando, mesmo sendo de madrugada. Preciso que a gente acelere o processo. Não aguento mais esperar. Preciso que isso termine logo. A resposta chegou em 5 minutos. Ele também não dormia. Entendido. Amanhã às 10 no meu escritório. Traz todas as provas. Vamos preparar a estratégia final. No dia seguinte fui até o centro de São Paulo. A doutora Márcia Ribeiro, uma advogada de uns 40 anos com olhar afiado, estava junto com o Dr. Orlando. Mostrei todas as fotos que tinha tirado. Os documentos, as vendas, a procuração, os planos do asilo. E então o Dr. Orlando abriu um envelope que me fez o coração parar. Conceição, antes do Sebastião morrer, ele veio me ver. Me deixou isso com instruções específicas. Se algum dia você sentir que a Conceição está numa situação irregular, especialmente com a casa, abre. Era uma declaração em cartório que Sebastião fez 3 meses antes de morrer. Estabelecia que a casa devia ficar só no meu nome,
que qualquer tentativa de transferência ou venda precisava da minha autorização completa e consciente, de preferência com a assessoria do Dr. Orlando. Sebastião sabia. Sebastião tentou me proteger mesmo depois de morto. A doutora Márcia preparou tudo. Ordem de despejo por ocupação indevida, anulação da procuração por vício de consentimento, ação civil pelos bens vendidos sem autorização, total a restituir R$160 mil, e o plano para o confronto. Um plano que eu mesma desenhei, porque queria testemunhas, queria que fosse impossível negar ou esconder. 1 semana, disse o Dr. Orlando. Em 1 semana a gente executa. 1 semana, repeti sentindo algo parecido com esperança florescer no peito pela primeira vez em meses. Na quarta-feira, 5 dias depois da reunião com os advogados, falei para Fernanda com a voz mais doce que consegui. Fernanda, no sábado eu queria preparar um café da manhã especial para você e suas amigas. Como desculpa por ser um peso às vezes. Ela levantou os olhos do celular surpresa. Depois apareceu aquele sorriso dela. Aquele que usa quando acha que ganhou alguma coisa. Sério, dona Conceição? Não precisa. Faço questão. Você sempre diz que minha comida não é boa, então quero tentar melhorar. Preparar algo especial. Pode chamar as mesmas amigas do outro dia? Tá bem, disse finalmente. Vou chamar elas. Que horas? 9 da manhã. Naquela noite liguei pro Dr. Orlando. Sábado, 9 da manhã. Tá tudo pronto? Tudo pronto, confirmou ele. No sábado acordei às 5 da manhã. Coloquei minha melhor roupa, um vestido de algodão cor de vinho com flores bordadas que Sebastião tinha me dado. Me maquiei com cuidado. Coloquei o colar de pérolas e os brincos combinando. Às 6 comecei a cozinhar. Frango ao molho pardo feito do zero. Angu cremoso com manteiga. Tutu de feijão com torresmo crocante. Pão de queijo que eu mesma amassei. Broa de milho dourada. Café coado no filtro de pano. Bolo de fubá com erva doce da receita da minha mãe. A mesa eu pus com a toalha de renda renascença da minha avó. Coloquei a porcelana boa, a que sobrou. Flores frescas no centro, cravos vermelhos e brancos. As amigas chegaram às 9 em ponto. Andressa, Sofia, Carmen e Lúcia. Que cheiro bom, disse Andressa entrando. Começaram a comer e, apesar dos preconceitos, tiveram que admitir. Isso tá uma delícia, disse Sofia provando o tutu. Fernanda comia em silêncio, incomodada, porque a narrativa dela de que eu só sabia fazer comida ruim estava desmoronando. Mas quando relaxou, voltou a ser ela mesma. Bom, disse se recostando na cadeira. Talvez minha sogra saiba cozinhar quando se esforça. É muito trabalho ter ela aqui, né, meninas? A gente já tá vendo opções para realocar ela. Tem umas casas de repouso muito boas agora. Eu continuava de pé perto do aparador. Sorri. Mais café? Perguntei com voz doce. Servi devagar. Olhei o relógio na parede. 11h10. Com licença um momento. Vou buscar mais broa. Fui até meu quarto. Liguei pro Dr. Orlando. Tô pronta. A caminho, respondeu ele. Às 11h15 escutei o barulho. Um motor pesado parando na frente da casa. O que foi, dona Conceição? Perguntou Fernanda quando me viu na janela. Nada, filha. Só chegaram visitas. A campainha tocou. Longa. Oficial. Abri a porta. Dr. Orlando estava ali com sua pasta de couro. Do lado dele, a doutora Márcia. Atrás deles um tabelião e 2 oficiais de justiça. Bom dia, Conceição, disse Dr. Orlando. Bom dia, Orlando. Entrem, por favor. Fernanda tinha levantado. O rosto perdeu toda a cor. As amigas olhavam confusas. O que está acontecendo? Gaguejou Fernanda. A doutora Márcia falou com voz clara. Fernanda Mendes da Silva. Sou a doutora Márcia Ribeiro, representante legal da senhora Conceição Ferreira. Trago uma ordem de despejo por ocupação indevida desta propriedade, assim como uma ação civil por apropriação indébita de bens no valor de R$160 mil. Isso não é verdade. A voz de Fernanda subiu. Essa é a casa do meu marido. Eu moro aqui. Somos família. Essa casa, interrompi, e minha voz saiu mais forte do que esperava. Está escriturada só no meu nome.
como sempre esteve desde 1985. Seu marido, meu filho, nunca foi dono dessa propriedade. A doutora Márcia abriu a pasta. Escritura em nome de Conceição Ferreira. Testamento de Sebastião Ferreira, estabelecendo que a propriedade deve permanecer apenas no nome da esposa. E uma declaração em cartório que o senhor Sebastião fez 3 meses antes de falecer, criando proteções específicas contra transferências indevidas. As amigas de Fernanda começaram a pegar suas bolsas. Acho que a gente devia ir, murmurou Andressa. Não. Fernanda agarrou o braço dela. Vocês são testemunhas. Tão vendo isso? Essa mulher tá me botando pra fora. Lúcia se soltou e me olhou. Com todo respeito, Fernanda, o que eu ouvi durante o café foi você falando de botar sua sogra num asilo. Na casa dela. Acho que ela tem direito de se defender. Saíram às 4, deixando Fernanda sozinha no meio da sala. Além da ordem de despejo, continuou a doutora Márcia, temos documentação completa de todos os bens que a senhora vendeu sem autorização. Ela tirou fotografias da pasta. Aparelho de jantar de porcelana. Vista Alegre, R$5.000. Faqueiro de prata Wolf, R$10.000. Cristaleira de jacarandá, R$18.000. Relógio de bolso de ouro, R$8.500. E a lista continua, até somar R$65.000 em objetos vendidos. Mais R$95.000 em retiradas bancárias para obras que nunca foram realizadas. Total a restituir, R$160.000. Fernanda se deixou cair numa cadeira. Não tenho esse dinheiro. Então sugiro que comece a vender essas bolsas de marca, eu disse. Esses sapatos caros, tudo que comprou com o dinheiro da minha família. A porta da frente se abriu. Renato entrou ainda de camisa social, a gravata frouxa, chegando do trabalho. Entrou sorrindo desprevenido. O que está acontecendo aqui? O sorriso congelou quando viu a cena. Os documentos. Os oficiais. O caminhão de mudança visível pela porta. Mãe, o que está acontecendo? Renato, eu disse, e minha voz tremeu só um pouco. Vem, senta. Tem coisas que você precisa ver. A doutora Márcia mostrou os mesmos documentos para ele. As vendas, os extratos bancários, a procuração, os planos do asilo. Vi a cara dele passar por uma série de emoções. Confusão, choque, horror. Ele se virou para Fernanda. Você vendeu as coisas da minha avó? O relógio do meu pai? A gente precisava de dinheiro, soluçou ela. A gente tinha dinheiro. Eu trabalho. Você não trabalha há 1 ano e meio. Para que precisava vender as coisas da minha família? Pra gente, pro nosso futuro. Pra quando essa casa fosse nossa. Essa casa nunca ia ser nossa. Renato levantou de golpe. É da minha mãe. Sempre soube disso. Por que você pensaria... Ele parou. Vi ele fazendo as conexões. Lembrando das conversas. Dos papéis que ela colocou para ele assinar. A procuração, ele disse com voz rouca. Você me disse que era só para facilitar os trâmites do IPTU. Olhou para mim com vergonha nos olhos. Mãe, eu não sabia. Juro que não sabia que ela estava vendendo coisas. Você leu o documento antes de assinar, filho? Silêncio. Doutor Orlando se aproximou com um papel. Anulação da procuração. Assina aqui, Renato. Meu filho pegou a caneta sem hesitar. Assinou. Depois, assinou outros papéis. Reconhecimento de que a propriedade é só minha. Renúncia a qualquer reclamação futura. Quando terminou, me olhou. Você vai me perdoar algum dia? Você é meu filho. Sempre vai ser meu filho. Mas o perdão leva tempo. E você tem que merecer. Não com palavras, com atitudes. O que eu faço? Começa me ajudando a recuperar tudo que ela vendeu. Cada objeto. Cada centavo dos 160.000 que tem que ser devolvido. Renato virou para Fernanda com um olhar gelado. A gente vai vender tudo que você comprou. Cada bolsa, cada sapato, cada joia. Vou tirar um empréstimo, vender meu carro. O que precisar. Mas você vai pagar o que deve. Um dos oficiais de justiça falou. Senhora Mendes, senhor Ferreira, vocês têm 72 horas para desocupar o imóvel. Podem levar todos os pertences pessoais.
Qualquer objeto que pertença à senhora Conceição deve ficar. Renato assentiu. A gente vai amanhã. Não preciso de 72 horas. Juntos? Perguntei olhando entre ele e Fernanda. Não sei, mãe. Preciso processar tudo isso. Mas por enquanto sim, a gente sai junto, porque legalmente ainda é minha esposa. Mas se o nosso casamento sobrevive a isso... Deixou a frase no ar. Fernanda chorava em silêncio. Não protestou. Já não tinha nenhum argumento, nenhuma manipulação, nenhum poder. Vocês podem ficar essa última noite, eu disse cansada. Amanhã quero que vão embora. E todo domingo, Renato, você pode vir almoçar, você sozinho, pra gente conversar, pra reconstruir o que quebrou. E eu? Perguntou Fernanda com voz pequena. Olhei pra ela. Essa mulher que me humilhou, que me roubou, que conspirou contra mim. Você não é bem-vinda na minha casa nunca mais. Quando tiver pago cada centavo dos 160 mil que deve, quando tiver cumprido sua obrigação legal, aí, só aí, vou pensar se algum dia posso te perdoar. Mas isso vai levar anos. Muitos anos. Ela não respondeu. Só baixou a cabeça. Subi para o meu quarto. Me sentei na cama com o coração disparado. Não de medo, de libertação, de adrenalina, da sensação avassaladora de ter recuperado algo fundamental. Minha voz. Fernanda e Renato deixaram a casa no dia seguinte. Não precisaram das 72 horas. Vi eles carregando as malas no carro que meu filho tinha alugado. Fernanda não me olhou nenhuma vez. Renato me abraçou na porta, longo, apertado, daqueles abraços que tentam dizer tudo que as palavras não conseguem. Te ligo amanhã, mãe, ele disse. Te espero domingo pro almoço, respondi. Você sozinho. E assim ficou. 3 dias depois, Dr. Orlando me ligou com uma notícia que fez meu coração disparar. Conceição, recuperamos o relógio do Sebastião. Tava na Caixa Econômica, mandei limpar e consertar. Tá aqui no escritório. Pode vir buscar quando quiser. Fui naquela mesma tarde. Quando o Dr. Orlando colocou na minha mão aquela caixinha de veludo preto, as lágrimas vieram sem pedir licença. Ali dentro, brilhante e restaurado, estava o relógio de bolso do meu marido. O ouro reluzia como novo. O mecanismo funcionava perfeitamente. O tic-tac suave e constante como um coração batendo. Obrigada, sussurrei apertando o relógio contra o peito. Obrigada por tudo, Orlando. O Sebastião me fez prometer que cuidaria de você se algo acontecesse. E cumpri. Mas, Conceição, a verdade é que você se cuidou sozinha. Eu só dei as ferramentas. Você foi quem teve coragem de usar. O primeiro domingo depois que eles saíram, Renato apareceu às 11 da manhã. Trouxe uma sacola de pão de queijo da padaria do seu Chico e um buquê de cravos vermelhos. Meus favoritos. Tinha preparado frango com quiabo, o prato preferido dele desde criança. O que eu fazia todo aniversário quando Sebastião era vivo, e essa casa era um lar de verdade. Sentamos na mesa. A mesma mesa onde tantas refeições em família tinham acontecido. Mas agora éramos só 2. Mãe e filho, tentando reconstruir pontes que tinham queimado. Mãe, começou Renato depois da primeira garfada. Tô fazendo terapia. Olhei para ele surpresa. Procurei um psicólogo. Preciso entender como deixei tudo isso acontecer. Como fui tão cego, tão fraco. Você não é fraco, Renato. Foi manipulado. Talvez. Mas também fui cúmplice. Assinar aquela procuração sem ler. Não te perguntar nunca como você estava se sentindo. Não perceber que as coisas do papai sumiam. Tudo isso foi responsabilidade minha. Comemos em silêncio por um momento. O quiabo estava no ponto. O frango desfiando no garfo. E a Fernanda? Perguntei finalmente. Renato suspirou fundo. Separados. Não divorciados ainda, mas morando em lugares diferentes. Ela tá vendendo tudo que tem de valor. O dinheiro vai direto para a conta de restituição. Nos meses seguintes, estabelecemos uma rotina nova. Renato vinha todo domingo almoçar. Durante a semana, passava algumas tardes me ajudando a restaurar a casa. Limpamos o quintal juntos. Plantamos ipês novos e roseiras. Vermelhas, amarelas e brancas. Como antes.
O divórcio saiu 6 meses depois. Rápido, sem drama. Fernanda não pediu nada porque legalmente não tinha direito a nada. Nunca foram donos de nada. Tudo sempre foi meu. Ela completou o pagamento dos R$160 mil, vendendo tudo que tinha. As bolsas de marca, os sapatos caros, as joias. Quando terminou de pagar, voltou para o interior de Minas Gerais. Derrotada, sem o estilo de vida luxuoso que tinha construído às minhas custas. Sente pena dela? Renato me perguntou um domingo. Não, respondi com honestidade. Sinto pena da mulher que ela podia ter sido se tivesse escolhido ser boa pessoa em vez de ser gananciosa. Mas as consequências das nossas ações nos perseguem. Ela está vivendo as dela. Com a ajuda do Renato, fui recuperando a casa aos poucos. Pintamos as paredes do meu cor favorito, um bege quentinho que fazia tudo parecer um abraço. Trouxe de volta as fotografias da família que Fernanda tinha guardado. Coloquei em porta-retratos novos pela casa toda. Sebastião e eu no dia do casamento. Renato bebê. Nossos aniversários. Natais. Toda a nossa história voltou a ficar visível. Não recuperamos tudo. Algumas coisas tinham se perdido para sempre. Mas aprendi que os objetos, por mais queridos que fossem, não eram o essencial. O essencial era a dignidade, o respeito, a capacidade de ficar de pé na sua própria casa e se sentir em casa. 1 ano depois da manhã que mudou tudo, tomei uma decisão. Abri minha casa para dar aulas de culinária tradicional. 2 vezes por semana, jovens do bairro vinham aprender as receitas que minha mãe me ensinou, que a mãe dela ensinou para ela. Pão de queijo que derrete na boca, frango com quiabo no ponto certo, tutu de feijão cremoso, bolo de fubá com erva doce. Dona Conceição, me disse uma mocinha de 20 anos chamada Luciana. A senhora cozinha com tanto amor, dá para sentir em cada prato. É que cozinha não é só misturar ingrediente, expliquei enquanto a gente amassava pão. É passar história para frente, é honrar quem veio antes. É criar algo com suas mãos que alimenta não só o corpo, mas a alma. Renato conheceu alguém nova, uma mulher chamada Cristina, professora de escola pública, simples, genuína, que me cumprimentou com respeito na primeira vez que veio aqui em casa. Não me chamou de Dona Conceição com aquele tom condescendente. Me chamou de Senhora Ferreira, até eu dizer, pode me chamar de Conceição, filha. Vi meu filho sorrir diferente com ela. Mais verdadeiro, mais ele mesmo. 2 anos depois da manhã que mudou tudo, Renato casou com Cristina numa cerimônia pequena no quintal da minha casa. As roseiras que plantamos juntos floriam esplêndidas, enchendo o ar com perfume doce. Os ipês amarelos brilhavam no sol de setembro. Quando passei a aliança para o Renato colocar na Cristina, sussurrei para ele. Seu pai ia ter orgulho do homem que você virou. Eu também tenho. Agora, sentada aqui na minha sala com 70 anos completados mês passado, olho para trás e vejo o caminho inteiro. Servi aquele café da manhã. Ouvi aquelas palavras que me destroçaram. Essa velha só sabe fazer comida ruim. Sorri. Recolhi as xícaras. Fui para o meu quarto. E 2 horas depois, um caminhão parou na frente da minha casa e mudou tudo. Porque aquele foi o dia em que deixei de ser vítima silenciosa e virei protagonista da minha própria história. Aprendi que respeito não se mendiga, se exige. Aprendi que amor não significa aguentar humilhação. Aprendi que nunca é tarde demais para ficar de pé e dizer basta. Aos meus 70 anos me levantei de novo. E dessa vez ninguém, absolutamente ninguém, vai me fazer sentir pequena na minha própria casa. Porque essa casa sou eu, e eu sou essa casa. E as duas continuamos de pé, firmes, dignas, inquebráveis. Se você gostou dessa história, responda nos comentários, no meu lugar, o que você faria. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.